Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa será com o delegado de Polícia Federal, Dr. Gustavo Gato. Ele é diretor da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, e o advogado criminalista Fernando Guerra Filho. Ele é professor universitário, advogado criminalista. E os temas da nossa conversa serão a exoneração do ministro Sérgio Moro e as consequentes repercussões da nomeação. O ministro saiu fazendo sérias acusações ao presidente Bolsonaro, e também vamos comentar, Bolsonaro também revidou, e isso gerou toda essa repercussão, e também vamos comentar sobre a suspensão da nomeação do delegado de Polícia Federal Alexandre Ramagem, para a direção-geral da Polícia Federal. Os temas geraram bastante repercussão. Com os nossos entrevistados vamos analisar os aspectos das decisões administrativas e das decisões judiciais. Há crime nessa troca de acusação entre Bolsonaro e seu ex-ministro? Não saia daí, o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET, TV Mar, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Como dissemos, hoje temos as presenças honrosas do delegado de Polícia Federal, Dr. Gustavo Gato, e da presença do Fernando Guerra Filho, a quem eu tive o prazer de trabalhar com seu pai. O tempo passa, né, doutor Fernando? É verdade. Bem, agradecendo as presenças honrosas, vamos começar com o doutor Gustavo Gato, já que temos bastante assunto para essa pauta. Doutor Gustavo Gato, o ministro Sérgio Moro saiu, pediu exoneração, e a argumentação dele é de que o presidente Bolsonaro estaria interferindo na independência, na autonomia da Polícia Federal. É possível isso, na ambientação, já com a instituição bastante consolidada como a Polícia Federal, ainda é possível há a possibilidade de alguém interferir nesta autonomia? Veja, Flávio, a autonomia da Polícia Federal, ela decorre de uma cultura organizacional que a gente tem e que prezamos bastante por ela, certo? Existe um respeito muito grande entre as autoridades e entre todos os servidores, né? Mas ainda não há instrumentos jurídicos ou garantias jurídicas que nos deem, né, legalmente, uma autonomia maior em relação aos gestores públicos e à presidência da República, né? Então, eventualmente, a Polícia Federal está sujeita, sim, a interferências. Essa interferência, ela surgiria como? O senhor poderia exemplificar um tipo de interferência mais comum? É possível, por exemplo, que se faça algum tipo de interferência financeira, econômica, quando você contingencia recursos, né? Ao contingenciar recursos, você dificulta o trabalho da polícia. A polícia fica sem ter condição de dar andamento numa investigação, num tipo de operação policial. É um tipo de interferência indireta, né? Por via transversa, vamos dizer. Outro tipo de interferência que se pode fazer é através da nomeação dos dirigentes, do diretor-geral e dos superintendentes, por exemplo, né? Você fazendo escolhas que não estejam de acordo com o interesse público, por exemplo. Na sua visão, doutor Fernando, qual seria o limite dessa relação da Polícia Federal, do presidente com a Polícia Federal? Olha, Flávio, nós sabemos que o marco regulatório para o gestor público é a Constituição Federal e a normativa, as leis. E o presidente da República, embora ele possa muito, ele não pode tudo. Ele está submetido ao crivo da Constituição, aos princípios constitucionais. Então, a Polícia Federal, como já dito e já ouvido, ela não é uma instituição a serviço
do interesse pessoal do presidente, mas a serviço do Estado Democrático de Direito. Então, existe um limite, né, constitucional e legal. O princípio da legalidade diz ao agente público que ele só pode fazer o que está na lei, previsto na lei. Então, o presidente da República, como um agente, né, público do Estado, ele tem que seguir também o que está na lei e na Constituição, sobretudo. Então, essa é a perspectiva, é constitucional. Ele pode, a livre escolha dele, nomear, mas ele não pode interferir. Agora, nós precisamos também verificar, né, os dois lados da moeda. O papel democrático é aquele que permite que nós verifiquemos as acusações sobre as duas vertentes, do acusador e do acusado. Porque quando apenas eu colho essa informação, né, o ministro Sérgio Moro tem, né, uma notabilidade, deve ser respeitado, mas ele também é um ser humano, que pode estar falhando, né, pode falhar e pode, precipitadamente ou no calor dessas emoções, prestar algumas informações que, quando verificada no crivo judicial, não se caracterize, por exemplo, e vice-versa. Tanto é que o Procurador-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que instaurasse um procedimento para apurar. Então, é muito precipitado fazer conjectura sobre quem está certo e quem está errado. O correto é seguir o critério constitucional e verificar, apurar. Né? Apurar e verificar a responsabilidade a quem caiba. O presidente, o ex-ministro Sérgio Moro, dando entrevista ainda como ministro, mas anunciando a sua exoneração, né, seu pedido de exoneração, ele cita casos que ele diz ter clara interferência do presidente. Por exemplo, na substituição do superintendente regional de Polícia Federal no Rio de Janeiro. E isso aconteceu em junho do ano passado. É uma indignação tardia? Veja, o que se espera do presidente da República é que ele nomeie, né, as pessoas de confiança que ele tem que se cercar são os seus ministros, né? E aí é óbvio que ele tem que escolher as pessoas que ele confia e que ele acredita no trabalho, né? E os seus ministros montem as suas equipes. Então, a partir daí, na escala do serviço público, é normal que o ministro escolha um diretor da Polícia Federal que seja de confiança dele e que o diretor da Polícia Federal escolha a sua equipe de trabalho, né? É difícil imaginar por qual motivo teria o presidente para querer nomear um superintendente, né? Se ele tem que confiar no ministro que ele colocou ali no cargo e o ministro prestar contas do trabalho que está sendo feito, né? E o ministro questionar ao diretor-geral e o diretor-geral questione ao seu superintendente. Existe uma hierarquia que é seguida naturalmente para esses casos. Então, quando se fala, né, dessa possibilidade do presidente da República estar querendo nomear pessoas que já estão no escalão bem mais baixo do serviço público, é de se questionar qual a razão disso. Ele pode fazer? Pode, né? Mas todo ato administrativo ele tem que seguir a impessoalidade, a moralidade, a legalidade dos atos, né? O presidente Bolsonaro, ele alega que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, ele tinha se ombreado, vamos dizer assim, a equipe toda de pessoas oriundas do seu ciclo de amizade e de trabalho, relação profissional de Curitiba. Isso de fato aconteceu, doutor Gado? Sim, aconteceu. O ex-ministro Sérgio Moro levou aqueles delegados que ele conhecia e que ele confiava, né? Então, o diretor-geral é oriundo, o ex-diretor-geral é oriundo da Superintendência de Curitiba, o número 03 da Polícia Federal é da Superintendência de Curitiba. Porque é natural. O ex-ministro estava se cercando das pessoas que ele conhecia e que ele confiava na capacidade técnica. Eu vejo isso com naturalidade. Uma naturalidade que, assim, o ministro Alexandre de Moraes não reconheceu na nomeação do Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. Mas esse é outro assunto, tá. Aí o senhor comenta com mais propriedade. Dessas acusações que o ex-ministro Sérgio Moro faz ao presidente Bolsonaro, tem algumas que são tipificadas como crime. Então, vamos aproveitar a oportunidade de um professor de direito aqui no nosso programa para
aclarar essas condutas tipificadas, possivelmente tipificadas como criminosas e que foram, assim, analisadas pelo Supremo Tribunal Federal, que autorizou a abertura de inquérito policial. Flávio, veja, o nosso ordenamento ele possui, né, e no Código Penal possui, além das leis especiais, possui uma série de disposições, mas basicamente para o agente público, a corrupção, né, o Sérgio Moro relata, né, ali e informa algumas questões, né, de possível corrupção, prevaricação, né, porque nós temos de um lado a corrupção, mas temos do outro lado também a possibilidade de prevaricação, né, porque veja, e eu vou levantar uma hipótese aqui, né, dentro do que eles falaram lá, nas mensagens que foi divulgada, que a gente nem sabe se tem, né, um contexto fidedigno, qual é o contexto efetivo, porque ali você tem trechos, mas você não sabe o contexto de toda aquela conversa, que também é precipitado fazer um pré-julgamento com base num trecho apenas. E aí o que acontece? O ministro Sérgio Moro relata, né, que o presidente queria interferir na Polícia Federal, mas na minha visão, por esse contexto, o ministro Sérgio Moro também, né, leva uma informação que seria de caráter sigiloso para o presidente. E pelo que foi passado, né, quem inicia essa informação é o próprio ministro Sérgio Moro. Ele vai no WhatsApp do presidente e diz: presidente, Polícia Federal está no encalço de tantos deputados do partido tal. Ora, se a informação é sigilosa e não se deve, né, o presidente não deve ter acesso a ela, por que comunicar e iniciar aquela tratativa? Então, deu margem também, né, para uma mensagem do presidente falando sobre aquilo e gerou toda essa polêmica, né, que culminou com a saída do Sérgio Moro e com esses entraves que estão aí. Então, assim, por isso que isso deve ser analisado sob a ótica judicial, né, como está no inquérito, porque é o inquérito que vai apurar se efetivamente houve prática de prevaricação, né, porque se você já sabia, por exemplo, já sabia que estava havendo alguns fatores, né, de interferência na Polícia Federal e você cala, espera para no momento que lhe é conveniente comunicar isso, o agente público pode responder. Então, por isso que foi instaurado o inquérito no âmbito do Supremo, para apurar se as informações que são graves apresentadas pelo ex-ministro Moro realmente, né, procedem e se também ele tem responsabilidade porque calou, né, não tomou providências no momento que era devido, assim que ele tomou conhecimento. Então, isso também é um papel. Então, nós temos no nosso sistema essas disposições. Agora, numa situação de pandemia, onde se deve falar, né, em tratativas que resolvam a situação de saúde pública, sanitária, está se gerando um outro problema seríssimo, que é isso que também nos preocupa, né, que é a violação de direitos fundamentais, né, que é pré-julgamento, né, julgar as pessoas antes do pronunciamento judicial, criar, né, estados de sítio, verdadeiro estado de sítio, né, numa situação de pandemia, quando na realidade não é para haver esse estado de sítio, toque de recolher, né? Então, está se criando em volta de um cenário de pandemia, crises políticas e crises do Estado, né, democrático de direito, que não poderiam existir, que são excepcionalidades. Então, é um grande problema que a gente está tendo, é um dilema que as profissões jurídicas vão ter, né? Autoridades policiais lavrando procedimentos que, em tese, não caracterizam, eu digo pelo 268 do CP, né? Nós temos lá um tipo penal chamado de tipo penal em branco, ou norma penal em branco, que depende de uma norma regulamentadora. Tudo bem, o presidente da República regulamentou, tem um decreto que diz do estado de calamidade, da pandemia, né, do isolamento, mas o código é de 40. Né, e sob a ótica da interpretação constitucional, a maioria, né, dos doutrinadores, a jurisprudência inclusive, diz que essa disposição é inconstitucional. Por quê? Porque o ato emanado de um decreto regulador não pode estar ou sobrepor a Constituição. E a Constituição diz o quê? Que a liberdade, o direito de ir e vir, ele não é fundamental. Não pode uma norma,
né, emanada do Executivo ou infraconstitucional tentar violar essas disposições. O controle sanitário é permitido. Agora, o que não pode é o controle sanitário se tornar no estado de sítio, violando direitos fundamentais. E é isso que muito preocupa a classe, né, dos operadores, professores, advogados, até as instituições que formam o sistema de justiça, porque quando não há um equilíbrio numa ponta, a outra vai ser comprometida. Então, o sistema de justiça é uma balança equilibrada pela instituição da polícia, né, que investiga, pela instituição do Ministério Público, pela a magistratura e pela advocacia também. Então, isso preocupa todo o sistema de justiça criminal. Perfeito. A Associação dos Delegados de Polícia Federal, diante de toda essa crise, ela fez uma carta aberta a toda a sociedade, demonstrando essa preocupação. O senhor poderia dizer o conteúdo, citar para a gente aqui o conteúdo dessa carta aberta, que não foi muito acessível, quer dizer, acessível a todos foi, mas possivelmente as pessoas não leram. Veja, Flávio, a associação ela emitiu a carta em razão da preocupação, né, envolta que a Polícia Federal ficou em razão desses fatos, da exoneração do ministro, de todas as denúncias que aconteceu e na forma como foi noticiada a nomeação do novo diretor-geral. Então, diante dessa preocupação, né, a Polícia Federal quis mostrar e solicitou ao presidente que, após a escolha, né, da pessoa que foi indicada, do delegado que foi indicado para diretor-geral, que ele adote uma postura republicana e se distancie da polícia, para que a polícia continue fazendo o trabalho como sempre fez, com independência, com autonomia, com o trabalho investigativo deve ser, longe de qualquer tipo de interferência. Então, é natural que o presidente da República faça as nomeações, ele pode fazer de livre escolha dele, né? Fazendo isso, ele adote essa distância republicana, institucional. Por quê? Porque a Polícia Federal faz parte do sistema de accountability, de controle do Estado. E, em razão disso, a gente faz o controle de todas as atividades, inclusive das atividades do próprio Poder Executivo Federal. Então, é natural que o gestor, a partir do momento que ele escolheu a pessoa de confiança dele, ele se distancie e deixe o órgão de controle fazer seu trabalho. Então, é nesse sentido, né, que foi feita a carta da Associação dos Delegados, pedindo ao presidente que faça esse compromisso, né, com a sociedade de deixar a Polícia Federal fazer o seu melhor trabalho. O ministro Sérgio Moro ele aponta 4 interferências, salvo engano. Seria que o presidente teria declarado que mandou uma equipe de policiais federais em Mossoró para interrogar o Rony Lessa, que envolvido no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco, que teria um possível envolvimento do filho do Bolsonaro com a filha do Rony Lessa. E o presidente disse que recebeu esse relatório. Um outro fato é aquela história do porteiro do condomínio do presidente, né, da gravação autorizando o acesso dos pistoleiros, as pessoas envolvidas no caso da Marielle. O terceiro caso é a nomeação do superintendente do Rio de Janeiro. Como o senhor vê essas interferências do presidente nesses casos pontuais? Seria legítimo, no caso da preocupação com o filho, a preocupação no condomínio da sua residência, enfim? Olha, eu acho, na posição técnica aqui, o entendimento é que o gestor público, ele não pode conduzir a coisa para o lado pessoal, né, para o privado. Então, o gestor público, ele tem que separar os interesses pessoais dos interesses públicos republicanos. E para isso existem as instituições do sistema de justiça, Ministério Público, Polícia Judiciária, seja civil ou federal, Ministério Público e o Judiciário para tocar. E se o presidente, ainda como integrante da relação processual ou de interesse na investigação, ele pode contratar perfeitamente o advogado. Não é a Polícia Federal, nem ministro da Justiça, instituições que sirvam a esse papel. Aí não seria a instituição do presidente da República?
Não, porque muitas das vezes o fato é anterior até à eleição, né? O fato dele ter assumido o cargo de presidente da República. O que afeta, né, o desempenho da função, crimes no exercício da função, o que impliquem esses fatores que gere a atração da competência para atribuição das esferas competentes, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, isso vai automaticamente, né, pela nossa sistemática, vai ser atraído. Agora, fatores que interessam pessoalmente ao gestor, ele tem instrumentos legais para fazer. Contratar um assistente de acusação, contratar um advogado para atuar, e essas pessoas vão participar do procedimento cobrando, né, as diligências necessárias, requerendo, né, ao judiciário que tome ou adote algumas providências. Aí, nessa oportunidade, veja, o presidente reclama do ministro Moro, e aqui eu não tenho procuração nem de um nem de outro, mas é uma análise, né, jurídica como professor, reclama, né, dizendo que o Moro foi omisso. Ora, isso ele deveria ter contratado um advogado para atuar e cobrar, né, essas diligências. E mais, né, dentro desse fator aí, dessa situação, o presidente deixou a sentença, por exemplo, no caso do agressor dele, transitar em julgado. Não recorreu, não teve interesse de recorrer. Então, não é o ministro da Justiça, nem a Polícia Federal que vai, né, tomar esse interesse de recorrer ou de tomar medidas outras que o sistema de justiça não permite. Caberia ao interesse do presidente da República na nomeação de um advogado, na Constituição, para que ele pudesse, então, recorrer, né? Se há interesse pessoal, ele contrate, né, um advogado particular. Se há interesses que envolvem a função de presidente da República, os órgãos institucionais estão aí, a Advocacia Geral da União, né, os órgãos competentes. Então, assim, o grande problema é essa confusão em distinguir o pessoal do institucional. E isso, quando acontece, gera exatamente problemas dessa natureza. O presidente achar que, porque é presidente, pode determinar que a Polícia Federal investigue o que ele quer, passe informação do que ele quer. Então, isso, o gestor público tem que ter, né, orientação e tem que ter órgãos que possam auxiliá-lo. Agora, quando o gestor não quer o auxílio desses órgãos, pode estar a cometer, né, irregularidades, ilegalidades, né, práticas abusivas. Então, para isso existem as fórmulas. As fórmulas nasceram para serem seguidas. Ninguém toma um medicamento sem a fórmula prescrita. E qual é a fórmula prescrita? É a fórmula constitucional. Ou você segue aquela fórmula constitucional, ou você segue, né, as fórmulas que são subespécies da norma constitucional, processuais, penais, ou você vai estar fadado a cometer ilegalidades. Então, eu não estou aqui dizendo que o presidente cometeu ou que o Moro cometeu. Agora, estou dizendo que os fatos são graves e que precisam ser apurados. E num sistema de justiça criminal, só há justiça quando eu permito que esses fatos sejam apurados e evidenciados no momento oportuno pelo judiciário. Uma outra reclamação pontual do presidente, e ele repete muito, é sobre a não identificação dos possíveis mandantes do ato criminoso do... Como é o nome tentativa do homicídio, né, do Adélio. É isso, Adélio Bispo. Veja, Flávio, né, eu não tenho conhecimento da investigação, né, mas o que a gente comenta é que o colega ficou responsável, o delegado que ficou responsável em Minas Gerais, ele exauriu todas as linhas investigativas. O relatório da investigação possui 300 páginas. Então, não é natural ver um relatório de inquérito policial com 300 páginas. Ou seja, ele demonstrou no relatório, né, todas as linhas investigativas que ele seguiu e os fatos levam a crer que o Adélio agiu sozinho, né? Se há um fato novo, se o presidente da República conhece alguma linha investigativa que não foi adotada, é só qualquer do povo pode pedir a abertura do inquérito ou apresentar fato novo para a reabertura do inquérito. Não tem problema. Agora, a investigação foi feita e, ao que parece, tudo leva a crer que o Adélio agiu sozinho. Existe algum fato novo? Alguém conhece alguma prova que não foi seguida?
apresente essa prova e aí o inquérito será reaberto sem problema nenhum e vamos exaurir essa nova hipótese criminal. Agora, o que não dá é para ficar fazendo conjecturas sem apresentar fato novo nenhum. Eu também acredito na hipótese do ato isolado. Agora, o que chamou a atenção foi o aparato de defesa dele, do Adélio, em que chega um conceituado advogado mineiro que desembarca em Juiz de Fora, né? Juiz de Fora de jatinho e para fazer a defesa do Adélio. A gente tem que colocar do lado as ideologias, né? Então, assim, nessas horas, as teorias da conspiração, ela tá aí, mas todo acusado, né, tem direito a uma defesa, né? Seja ela privada ou seja ela pública. Então, se não fosse aquele advogado, seria outro advogado, né? E o papel do advogado e dos profissionais do sistema de justiça é manter um equilíbrio constitucional, né? Pode ser o medalhão ou pode ser um advogado iniciante, e ele vai fazer e desenvolver esse papel, né? Então, essas conjecturas ideológicas, né, vão surgir, é natural do ser humano, né? Mas o profissional, o técnico, ele vai conseguir afastar isso e aplicar, né, a técnica que é o que é cobrado do profissional. Então, acho que esse campo ideológico é um campo muito perigoso, né? Porque foram essas ideologias de analisar pela pessoa, né, e não pelo fato, que geraram os grandes problemas da humanidade, o Holocausto e outros fatores mais. Então, nosso papel é alertar para isso, inclusive, né? Para mostrar que deixe os profissionais técnicos darem seus posicionamentos, porque nós não temos, às vezes, capacidade de julgar aquele fato, porque nós não temos habilidade técnica. Então, o senso comum, muitas das vezes, impera. A massa impõe o que quer, né? E os profissionais técnicos, às vezes, com medo, deixam aquela situação imperar, que a gente não pode fazer isso, né? Nem pode deixar. Me parece, inclusive, que essa linha investigativa foi seguida, né? Foi investigado esse aparato, esse apoio dos advogados e tal, e não se chegou à conclusão, né, de que houve um mandante. Salvo engano, só há o recurso de um dos advogados para análise do celular, que isso aí está pendente, está de julgamento, mas todas as outras linhas foram seguidas também. Então, não se chegou. A polícia, quando trabalha com autonomia e com técnica, se chega ao resultado que se pode chegar. Não se fabrica, né? Agora, uma polícia que vai trabalhar da forma que o gestor quer, ela vai procurar um bode expiatório para satisfazer seu chefe. E hoje existe um estudo específico sobre isso, que é o que a gente chama de dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva, Flávio? Numa investigação, você tem várias linhas. E a autoridade policial, ela tem autonomia para verificar essas linhas investigativas. E, às vezes, o que acontece? A nossa mente, ela cria, né, caminhos para justificar ou legitimar o que a gente não consegue, né, expor como verdadeiro. A gente reconhece, mas não quer dar o braço a torcer porque é uma linha contrária à nossa. E aí você quer justificar, então você vai procurar um fio de cabelo, né, numa situação para querer justificar um mar de provas, né, contrárias. Então, você tem um DNA dizendo 99,99 que aquele fato é o autor do fato ali, né, o suposto autor do fato, não é porque foi identificado que o exame do DNA é incompatível ou é compatível e a autoridade quer justificar ou a parte quer justificar, né, através de um argumento dissonante que contraria tudo e todos. Então, isso é muito comum, né, no processo criminal, nas investigações das massas, né, quererem que a autoridade siga uma determinada linha e, por conta desses fatores, haver a chamada dissonância. O indivíduo, né, querer justificar o injustificável. Isso é muito comum acontecer, para isso que o processo penal existe. Para que as perícias, os criminólogos, criminalistas, né, a perícia forense, né, que é principalmente a mais importante aí, ela averigue sobre o critério científico se aquilo exatamente pode se constatar ou não. Nessa situação do Adélio, né, houve todo um aparato, né, do sistema de justiça que foi em busca, tanto na parte investigativa da polícia, né, como no âmbito do Ministério Público,
né, para verificação no momento da acusação. Então, tudo isso é verificado. Pode haver erro? Pode. Mas se há um erro, tem que ser apontado esse erro. O interessado tem que se manifestar. Né? Então, há um papel, né, institucional que deve ser cobrado, mas também há um papel, né, que não pode ultrapassar os limites, né, que o sistema propõe. Isso. E mesmo que esse ato do advogado tenha sido um ato voluntário, né? Claro que o Adélio Bispo não teria condição de pagá-lo. Até por motivos ideológicos, ele poderia fazer isso. Isso nada impede, né? É uma excelente oportunidade para aparecer. O advogado pode atuar em qualquer causa, não há um impedimento, né, para ele atuar na causa. O primeiro juiz da causa é o advogado. Né? A consciência dele é quem vai dizer se aquela causa, para ele deve advogar ou não. Não há impeditivo. Então, o advogado está exercendo o papel dele. Não adianta aqui querer, né, teoria da conspiração para criminalizar a atividade profissional, que é assegurada pela Constituição. Então, assim, quando não se tem, né, uma justificativa para determinados fatores, aí quer-se criar uma teoria para tentar, por essa teoria, legitimar o nosso ato, né, o ato que se quer, né, configurar. Verdade. Doutor Gustavo Gatto, a Polícia Federal compõe o Sistema Brasileiro de Inteligência. E a atividade de inteligência é uma atividade diferente da investigação. Perfeito. Onde elas se confundem nesse assessoramento de inteligência ao presidente da República? Veja, a atividade de inteligência ela serve exatamente para dar ao gestor, à pessoa que vai ter que decidir, né, fundamentos para que ele adote a posição A ou a posição B, para que ele tome as providências que ele precisa tomar. Todas as questões ou fatos que são de relevância, ou da Presidência da República, ou de qualquer outro órgão ou poder do Estado, elas saem da Polícia Federal e são difundidas através do Sistema Brasileiro de Inteligência. Isso já é adotado há muitos anos no Brasil. Então, o presidente da República hoje, ou quem quer que seja, já tem à sua disposição todo o sistema de inteligência colocado à sua disposição. A Polícia Federal, as informações que são de interesse para a tomada de decisão em Brasília, elas são passadas naturalmente. Elas não precisam de um amigo ou um conhecido ou uma pessoa de confiança. Não. A informação que é necessária, ela vai chegar. O que não quer dizer que informações sigilosas de investigação serão passadas pelo canal de inteligência, de forma alguma. A gente não pode, inclusive é crime, né, divulgar informações sigilosas, informações que estão sob o segredo de justiça. Isso. Essas não são as informações que chegam à Presidência da República ou qualquer gestor, né? A informação que chega é um tipo de informação seguinte: olha, amanhã colhemos aqui, estamos apurando fato X e durante essa investigação a gente colheu a informação de que vai haver um motim de presos no sistema prisional. Como é que se faz? O canal de inteligência da Polícia Federal vai entrar em contato com o canal de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado, por exemplo, e vai informar: ó, amanhã vai ter um motim de presos. Isso é uma informação de inteligência. É muito difícil compartimentar, num ambiente de superintendência, por exemplo, a atividade de inteligência com a de investigação, até na oportunidade, que é um princípio da atividade de inteligência, de informar quem tem que ser informado? A gente já faz isso com muita naturalidade. É corriqueira a atividade de inteligência dentro da polícia. Então, assim que a autoridade policial toma conhecimento de um fato que ele sabe que pode ser de interesse ao gestor, de qualquer gestor que chega, ele faz a comunicação via o canal, é um sistema, né, uma comunicação eletrônica, se comunica ao núcleo de inteligência da unidade policial e o núcleo de inteligência faz a difusão da informação. Só para quem está nos assistindo entender, a superintendência, ela produz o conhecimento e como é feita essa difusão? A delegacia para a superintendência, Isso. A superintendência é um conjunto de delegacias. Não é isso? E dentro da superintendência, ou seja, desse conjunto de delegacias, existe uma unidade de inteligência.
Essa unidade de inteligência, ela é responsável por produzir o conhecimento, ou seja, gerar uma informação de inteligência e difundir para outros órgãos, e do mesmo jeito receber informação de outros órgãos e repassar para as delegacias ou para o gestor, para o superintendente. Né? E esse canal de informação é um canal eletrônico, é um digital, é como se fosse um e-mail que se recebe os relatórios de inteligência. Esses relatórios de inteligência são acessíveis à Presidência da República quando forem difundidos à Presidência da República. Essa difusão, ela pode ser ao mesmo tempo delegado, o diretor-geral da PF e o chefe da Agência Brasileira de Inteligência? Isso. O que é que se faz? Por exemplo, se for uma questão de vão bloquear uma rodovia, chega-se a informação, o pessoal está se organizando para bloquear uma rodovia. Quem é que tem interesse, que pode ter interesse nessa situação de bloqueio de rodovia? Então vamos lá, é uma rodovia federal, então vamos difundir para a PRF, vamos difundir para o DENIT, talvez, vamos difundir para o prefeito do local, onde vai ser feito, né? Vamos difundir para o Corpo de Bombeiro e para a Polícia Militar. Pronto, se escolhe aquilo ali e se difunde. Esse relatório de inteligência não vai para a Presidência da República, não precisa ir. Para que o presidente da República precisa? Não, essa informação é fundamental para ele tomar algum tipo de providência? Não me parece. Agora, se foi um fato que se tomou conhecimento, se olha, hipoteticamente, estão criando uma lei que vai favorecer presos de uma facção criminosa, de uma organização criminosa. Olha, essa lei, isso é um fato importante. É importante que o presidente, por exemplo, vete esse parágrafo, porque vai ter reflexo na liberação dos faccionados. Então, vamos comunicar... Como ocorreu agora em Brasília, né? Vamos comunicar ao presidente da República para que ele tome conhecimento do que está acontecendo, do que é que tem por trás daquele fato, daquela lei. É um exemplo hipotético que eu estou criando, né? Só para você entender. Existe um interesse do presidente, pode existir um interesse do presidente da República? Pode. Então, a gente difunde a informação para ele. Esse interesse é filtrado pela Agência Brasileira de Inteligência. A Agência Brasileira de Inteligência é como se fosse o vetor. Toda a informação vai para lá e ele tem um canal direto. É como se fosse um confidente do presidente. Ali o presidente, quando ele quiser saber de alguma coisa, ele pode buscar ali. Eu preciso saber disso. E a Agência Brasileira de Inteligência, quem é que pode ter essa informação? Será que a Polícia Federal tem? Ela faz um pedido de informação. E a Polícia Federal retorna. Só a gente tem conhecimento disso. Coloca ali e volta a informação. É assim que funciona. Perfeito. Então, isso abre a gente linka com o segundo assunto da nossa conversa. A suspensão da nomeação do delegado Alexandre Ramagem para a Direção-Geral da Polícia Federal. Olha, Flávio, eu dei uma lida na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que assim, para que a gente faça qualquer análise, é preciso que verifique o que está na decisão. E a Constituição, ela estabelece uma fórmula, que é a fórmula que impede todo tipo de arbítrio, sobretudo judicial, né? E nesse ponto específico, o artigo 93, inciso 9 da Constituição, estabelece uma fórmula primordial, que é a fundamentação. Né? Se fala muito em fundamentação, mas o que é essa fundamentação? A fundamentação não é aplicar um dispositivo de lei. Dizer, aqui se aplica esse dispositivo. Não é. Existe uma máxima latina que diz quid, quod, commodi. Quem, como e de que forma. Então, o julgador... ele é obrigado, é uma obrigação, não é algo facultado. É uma obrigação, ele tem que, quase que como uma fórmula matemática, explicar como ele chegou naquele resultado, para conceder uma decisão ou não. E sob a perspectiva da Constituição, embora o partido que entrou com a medida, um mandado de segurança, é uma medida excepcional, é uma ação constitucional, a meu ver, é uma excrescência. A meu ver, é uma excrescência do ponto de vista formal e do ponto de vista material. Por quê? Eu já explicitei aqui. Primeiro, que o mandado de segurança é uma via estreita, que para passar por ela tem que seguir requisitos legais. Está a lei de mandado de segurança lá. Direito líquido e certo. Aí eu lhe pergunto, aonde está o direito líquido e certo? Em fragmentos
de uma conversa de telefone que vai ser apurada no inquérito que foi aberto exatamente para isso no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o próprio ministro Celso de Mello, que é o relator, tem atribuições, né, e pode determinar que se apure e adote medidas, inclusive medidas cautelares e tal. Né? E aí, uma decisão dessa, né, que, a meu ver, é uma excrescência pelo aspecto técnico e pelo aspecto material. O técnico, a lei não permite. O direito líquido e certo não está presente aí. E o próprio Alexandre de Moraes, eu tive a curiosidade de pesquisar no próprio livro dele, né, na doutrina que ele escreve, e ele está lá na página 196 do direito constitucional dele, 139, ele dizendo que para se conceder um mandado de segurança é preciso que esse direito líquido e certo não deixe dúvidas, não seja uma conjectura. Um exercício de futurologia. Pois é, e essas mensagens, ainda que se tenha trechos, você não tem a caracterização ainda como um mecanismo mínimo para dar lastro a uma decisão dessa envergadura, né? Porque é de atribuição do presidente da República nomear. Se há interferência ou não, deve ser apurada. Agora, tomar uma medida, né, que viola todos os cânones legais, isso é um precedente péssimo, né? Porque isso deixa de ser uma medida jurídica, um remédio jurídico, para ser um remédio a priorístico, né? Por ideologia, por pressões. E a gente não pode permitir esse tipo de coisa. E aí vem o fator principal, né? A questão da... Mas ele alegou o princípio, né, da constitucional. Alegar o princípio é uma coisa, fundamentar e mostrar que esse princípio incide naquela situação é outra. Desvio de finalidade argumentado na inobservância do princípio da moralidade, da impessoalidade. A meu ver, o primeiro filtro, que é o filtro legal da medida, não passava. Esse mandado de segurança não tem cabimento. Era para ser, né, denegado logo de plano, pelo critério da admissibilidade. Agora, pode ser por outra medida, aí é outro fator. Né? Mas o Lula, a medida do Lula não foi nenhum mandado de segurança. Né? Foi uma medida diversa que cabe, né, uma análise mais atenta, que não tem restrições. Mas aí a gente está criando um sistema muito formalista. Mas se a gente não seguir essas regras, a gente vai ter atropelos, inclusive atropelos procedimentais, processuais. Então, não é ser formalista ao extremo, mas é impedir que determinadas medidas que não tenha um bojo mínimo de elementos para se decidir, o julgador tome isso e cause, inclusive, uma questão de instabilidade jurídica no país. E, a meu ver, é uma excrescência. Nesse raciocínio, deveria também ter outra ação para que ele não continuasse na ABIN? Que o delegado... porque, assim, se ele não serve para estar, né, nessa condição, ele também não pode ocupar um outro cargo que também é, né, primordial no sistema de inteligência. Então, vejam, e outro fator, né, se eu for alegar a questão da amizade, nós temos relacionamentos de amizade com várias autoridades, isso não é um fator primordial para se caracterizar essa medida drástica. Porque, por exemplo, o próprio ministro Alexandre de Moraes foi nomeado pelo Michel Temer uma relação amistosa, de amizade que tinha. Né? Há algum ministro que tenha chegado de forma diferente? Pois é, exatamente. Então, assim, é querer, né, criar uma regra para os outros que não se aplica para você. Né? Então, o sistema tem que ter cuidado por conta dessa instabilidade que cria. Hoje a gente ensina uma coisa na sala de aula, né, e amanhã sai uma decisão dessa que desestrutura todo o sistema de justiça. Ele próprio tem livro escrito dizendo uma coisa e, na prática, né, aplica a outra. Então, isso é preocupante. Uma incoerência documentada. Incoerência. Doutor Gustavo, um delegado federal, qualquer profissional, ele entra na carreira, principalmente policial, o profissional vê onde você deve chegar, né? O ápice é ser delegado geral, diretor-geral da Polícia Federal. Mas primeiro você tem a chefia de delegacias, superintendência, vai cumprindo essa escada. Um delegado do nível do Dr. Alexandre Ramagem, ele merecia essa exposição que está tendo hoje? Qual o perfil do delegado Ramagem?
Pois é, o doutor Alexandre Ramalho é um excelente colega, é muito bem quisto dentro da classe, né? Com certeza está capacitado para ser diretor-geral. O problema não é esse, né? O problema é que agora ele chegou no ápice, ou seja, realiza um sonho, se torna diretor-geral da Polícia Federal, sendo que com uma suspeita imensa em cima dele, né? A sociedade toda agora suspeita do trabalho que ele vai fazer. Isso é péssimo, isso é um pesadelo para o profissional, né? Ele agora ele tem que demonstrar de todas as formas possíveis que vai fazer da melhor forma o trabalho dele. Isso pesa sobre o profissional, né? Seria muito bom que fosse diferente, que ele estivesse tomando posse em outras circunstâncias, né? E, infelizmente, será dessa forma. Então, a Polícia Federal vai ser, mais uma vez, posta à prova o trabalho dela. A gente tem que mostrar, mais uma vez, isenção, tecnicidade no trabalho, nas investigações, na forma que vai conduzir e esperar que a Presidência da República também prestigie o nome escolhido e se mantenha distante e adote postura realmente republicana, de dizer, olha, faça o seu melhor trabalho possível. Então, é um profissional, ele, ao que parece ser tão discreto que pouca gente sabia que ele era o diretor, chefe do cargo da Agência Nacional. É o chefe da ABIN hoje, né? Ele foi colocado lá exatamente pela relação de confiança que ele ganhou com o presidente da República por ter trabalhado como chefe da segurança. Num momento difícil após o atentado, inclusive, do Adélio, né? Após o presidente Bolsonaro ser esfaqueado. Então, o doutor Ramalho assumiu a segurança pessoal do presidente. O presidente viu, né, a capacidade do delegado e, por causa disso, confiou ele a chefia da Agência Brasileira de Inteligência. Aqui na nossa convivência, nós somos bem mais jovens que eu. Há registro de um presidente ter nomeado uma pessoa que ele não tinha nenhuma relação para esse cargo de delegado-geral, diretor-geral, é exigido que não tenha nenhuma relação? Não, é o que a gente fala, é o princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade, a lei diz, né, que é de livre escolha do presidente da República. Agora, nós também temos que fazer um filtro constitucional. Às vezes, o fato, né, é um desvio de finalidade, pode ficar caracterizado, mas o poder não é dever e não vai ser sempre a mesma coisa, tem que se analisar. Eu acho precipitado, eu como advogado vivo e vivencio isso, pré-julgamentos que se faz das pessoas que implicam em penas a ela, penas de caráter moral, ostracismo moral. Seja o delegado da polícia ou seja qualquer outra pessoa, não cabe, né, numa situação dessa, fazer um julgamento que vai reportar uma punição moral para esse indivíduo por resto da vida dele, né, por um pré-julgamento que está se fazendo. Então, o desempenho da função dele na Polícia Federal vai ficar para a sociedade, né, comprometido, porque sempre vão lembrar desse fato que, de alguma forma, denigre, né, a postura desse profissional, né, descredencia ele, porque está se descredenciando, né, o trabalho de um profissional que até então tem todas as caracterizações e características para o cargo. Tanto é que a lei, que é o princípio da legalidade que rege isso, diz que para assumir a posição, né, discutida, ele tem que ser delegado, né, de carreira e estar, né, na última classe. E ele tem. Né? Então, qual seria o fator, né, legal e, de fato, para impedir? Ao meu ver, é frágil esse argumento, né? É uma excrescência esse mandado de segurança sob a perspectiva de quem estuda o direito, cientificamente falando. Né? Isso aí é uma criação ideológica, né? E o judiciário, infelizmente, ou por erro ou qualquer outro fator, está admitindo uma excrescência que é um precedente negativo. Agora, nós temos no sistema brasileiro o que nos Estados Unidos eles chamam, né, de Strong Form Judicial Review, que é uma forma forte de rever a decisão judicial. E o ministro Alexandre de Moraes tem que levar esse MS para julgamento, né, perante seus pares. E se ele não levar, aí sim pode caracterizar, inclusive, o que se está dizendo. Né? Impedir que a corte possa analisar esse
esse caso no seu colegiado, porque é o colegiado que forma, né, o convencimento, né, e que transmite isso para a sociedade. Então, eu acho importante que ele leve esse mandado de segurança para a corte, o que a corte, o presidente da corte. Possivelmente, né? Não mais, né? Porque agora, só que com a anulação do ato de nomeação. Né? Que aí esvazia, né? Infelizmente, o presidente da República, né, não sei qual orientação teve, revogou, né, a nomeação do delegado. E aí o que acontece? Criou um entrave, porque a AGU, né, a Advocacia Geral da União, os órgãos que poderiam atuar recorrendo, estão com impeditivo prático e técnico, que é, se você revogou o ato, demonstrou desinteresse na nomeação. Né? Como é que eu vou recorrer se você esvaziou, né, o objetivo? Então, cria-se um entrave também, às vezes até por falta de uma orientação ou por não querer seguir as orientações. E de nossa parte, é prejudicial os trabalhos porque causam instabilidade institucional grande. Exato. Hoje... Quem é o diretor-geral de hoje? O diretor-geral, eu acredito que seja o doutor Digno Rossetti, que era o 02 do antigo diretor-geral. Porque o antigo diretor-geral já foi exonerado, não é mais diretor. Né? O novo tornou-se sem efeito. Então, eu acredito, né, que seja que era o Direx, o delegado regional, executivo, é o 02. Agora, isso causa uma instabilidade. É o quarto diretor-geral em 3 anos? Isso. Nós estamos com o quarto diretor-geral, doutor Alexandre Ramagem, seria o quarto diretor-geral em 3 anos. Né? Há uma instabilidade institucional grande dentro da polícia e prejudica os trabalhos. Né? Seria muito bom, e a associação dos delegados defende isso, que houvesse um mandato para o diretor-geral, né? Estabelecido um prazo certo. O presidente da República escolhe, né, quem ele quer, quem ele confia para chefiar o órgão, e a partir dali o diretor cumpre um mandato de 3 anos, 2 anos. Né? Ele escolhe numa lista formulada. Aí a associação entende que é o melhor caminho fazer similar ao que existe no Ministério Público, que a associação, os delegados apresentam 3 nomes, por exemplo, e dali o presidente da República escolheria a pessoa que seja mais capacitada, ou que ele conheça. Mandato de 3 anos, não coincidente com o presidente. Seria muito bom, porque aí a partir daí você diz, olha, agora nós temos 3 anos para seguir as orientações do diretor-geral. Agora você veja como isso envolve o aspecto cidadania, porque para se fazer para se modificar isso, é preciso que a cidadania seja exercida pela seguinte perspectiva. Quem é que legitima um ato, né, dessa natureza? Quem legitima é o cidadão. O cidadão é que pode cobrar do seu deputado federal, certo? Do seu senador, que trabalhe na Casa Legislativa para produzir normas que, por exemplo, regulamente situações que são omissas. Hoje nós temos um problema sério, e inclusive uma decisão dessa é o que a gente chama, né, de ativismo judicial. Por quê? Porque o legislativo não funciona da forma que deveria, criando as legislações, as regulamentações legislativas que poderiam fazer cessar, por exemplo, esse tipo, né, de posicionamento judicial que muitas das vezes está escorado na omissão legislativa. Meus amigos, a nossa produção já está determinando que temos 1 minuto para as nossas considerações finais. Doutor Gustavo. Perfeito. Queria agradecer, né? Estamos ansiosos para que esse problema, toda essa estabilidade seja resolvida, né? Preocupados de que se o doutor Ramagem desagradar o presidente, né, ele seja trocado, seja colocado outro. É bom que se resolva isso e que tenhamos, né, a confiança da sociedade e que faremos o melhor trabalho possível. O país acredita na Polícia Federal. Doutor E a minha reflexão que eu deixo é a preocupação, né, com a violação ao Estado Democrático de Direito, que nós duramos muito tempo para construí-lo, e hoje, infelizmente, nós estamos vendo aí direitos serem rasgados, né, inclusive por quem não deveria respeitá-los. Então, deixo minha reflexão para que a gente não tenha um pouco de ponderação, aguarde as instituições se manifestarem dentro do aspecto técnico, para evitar pré-julgamentos, e erros judiciários que o Brasil está cheio deles. Muito obrigado. O Segurança em Foco está terminando, programa que será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo na TV Mar, canal 525 da NET e pelas nossas redes sociais. Até a próxima semana.